Fale aí pra mim escutar. Porque eu tô aqui em outra máquina, tô sem câmera e sem microfone aqui na máquina. Olá, boa noite. Agora, tá ouvindo direitinho? Está lhe ouvindo, Acho que agora pode dar foi, seguimento. né? Pronto, eu vou compartilhar aqui a tela para a gente começar os casinhos de hoje. Deixa eu ver. Compartilhar. Certo. Muito bem, tá conseguindo ver o slide? Tá tudo certinho? Hoje a gente vai fazer uns casinhos clínicos, tá? Então, o primeiro caso clínico, eu vou mostrar aqui um vídeo. Espera aí. Volta aqui. Pera. Esse aqui, tá dando, estão conseguindo ver o vídeo? Deixa eu ver se tá tudo. Ah, tá, pronto, tá tudo ok. Agora, certo. Então, vamos lá. Agora eu tive um feedback que eu estava meio. Tá. Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos ao nosso encontro das nossas terças, né, de 15 em 15 dias. E o primeiro casinho clínico é esse casinho aqui. Todos esses casos foram enviados no nosso grupo, né? Então, aí é uma imagem renal, né? E tem essa imagem cística com esse halo hiperecogênico com a sombra acústica. E aí a dúvida ficou se era o que poderia ser nesse cisto, né? Que a imagem anecoica é um cistozinho. Então, essa imagem aí é o que a gente fala de leite de cálcio, que dá para ver no ultrassom, né? Então, fica por conta de sais de cálcios que precipitam ao redor do cisto, né? Eles depositam no interior e aí forma essa área hiperecogênica formadora de sombra acústica, né? Pode ser encontrado em cistos corticais, em rins policísticos, porventura pode apresentar um que tem esse aspecto de leite de cálcio, né? E em divertículos também, no sistema renal, certo? Então, o que o médico pode fazer para acompanhar, né? Ele pode solicitar um novo exame para ser acompanhado após um ano, para a gente ter certeza, né, que o cisto mantém as mesmas características. Caso esteja estável em um ano, não é necessário o segmento desse cistozinho de leite de cálcio.
Mas lembrando que quem faz a classificação das imagens císticas renais para falar para mim se ela tem característica de benignidade ou malignidade é a tomografia, através da classificação de Boniark. Então, vale a pena colocar todos esses cistos com alguma septação. Porventura, esse leite de cálcio a gente sabe que tem característica de benignidade, mas na dúvida convém pedir para correlacionar com a tomografia. Certo? Então, esse era o primeiro casinho. E agora... Agora eu vou falar um pouquinho daquela mama, que foi também enviada aqui no nosso grupo. Essa aqui. Deixa eu abrir aqui que a gente vai ver. Então, a imagem de uma mama, né? Era uma mulher de 42 anos, sem sintomas, e que foi para fazer um ultrassom de rotina das mamas. E aí, o que a gente vê? A gente vê uma ectasia dos ductos mamários, e dentro de um dos ductos tem uma imagem. Cadê a imagem? Deixa eu aparecer aqui de novo. Ó, os ductos dilatados, e a dúvida foi nessa imagenzinha aqui. Deixa eu dar o play de novo. Aqui, ó, tá vendo? Mais para frente tem mais fotozinha, depois eu vou mostrar quando a gente passar. Mas a dúvida ficou como que a gente descreveria esse ducto com essa imagem hiperecogênica no interior e como que ficaria o laudo, né? Então, é uma ectasia ductal da mama, né, com conteúdo sólido no seu interior. Pela classificação de Byrhards, ele é um Byrhards 4. E como que eu descreveria? Ectasia no quadrante, né? Eu colocaria qual é o quadrante da mama, se é o superior, externo, o superior medial da mama, colocar o calibre desse ducto e colocar que dentro desse ducto tem essa imagem hipoecogênica no seu interior. Vale a pena sempre ligar o Doppler para falar que se tem fluxo ou não detectável, o estudo Doppler. E medir também o tamanho do conteúdo, certo? O calibre e o tamanho do conteúdo. Aí eu sempre coloco a distância da pele e do mamilo, né? Do complexo areolo papilar. Ó, esse aí é daquela imagenzinha, foi feita print, né? E aqui é o ducto dilatado, o colega também colocou um Doppler, ó, veja como tem Doppler. Então, isso caracteriza um conteúdo sólido no interior de um ducto ectasiado. Ó, bonitinho, né? Mostrou o ducto e o conteúdozinho sólido. Essa aqui é que eu queria mostrar para vocês, a classificação Byrhards, né? Esse é um fluxograma que eu uso na prática do meu dia a dia, para saber qual é o Byrhards do paciente, se é 2, 3, 4, né? Que é o que a gente fica mais em dúvida. Então, o Byrhards 2, se é um nódulo de morfologia benigna, é um nódulo que eu vejo que é de morfologia benigna, não tem sombra acústica posterior, se ele for bilateral, se ele for 3 ou mais, a gente pode colocar ele como Byrhards 2. Na prática, como é que eu faço? Quando eu vejo nódulos nas duas mamas, com aquela característica de fibroadenoma, o Matheus falou que está tentando entrar. Eu vou passar aqui para o Júnior, para ele colocar o que aconteceu aqui. Um momentinho.
pronto. Certo? Aí como é que eu faço na minha prática? Eu sempre tento ver por esse fluxograma, né? No mesmo jeito é os cistos densos. Eu não coloco no meu laudo cisto complicado, eu prefiro colocar cisto denso, porque eu acho que meio que confunde cisto complicado, cisto como complexo. Então, quando é um cisto denso, que é o mesmo cisto complicado, eu prefiro botar cisto denso. E quando é um cisto complexo, que é um cisto, um nódulo cístico, né? Um nódulo, na verdade, nódulo cístico misto, eu coloco nódulo cístico, né? Eu deixo bem descrito, porque às vezes o colega que está recebendo não tem bem essa clareza e pode se perder o acompanhamento dessa paciente. Mas o fato que é, se é um nódulo de morfologia benigna, se é um cisto denso e se é microcistos agrupados, se for bilaterais, se for 3 ou mais, a gente pode dar Byrhards 2, sabe? Pelo o consenso do Byrhards fala isso. Quando que é Byrhards 3? Um único nódulo de morfologia benigna, um cisto denso isolado, um microcisto agrupado também isolado, e nódulo palpável em mulher com mais de 40 anos. Mais de 40 anos. Se for profundo, de difícil caracterização, se for um nódulo novo, ou se ela tiver mais de 45 anos e não fizer terapia de reposição hormonal, né? Então, na verdade, aí englobou todos os nódulos, né? Isolado. Então, um nódulo sólido, isolado, a gente classifica como um Byrhards 3. O Byrhards 4 é um... Quando é que eu vou colocar que ele é Byrhards 4? Mesmo ele sendo um nódulo de morfologia benigna, eu olho para um nódulo e acho que ele pode ser benigno, poderia ganhar até um Byrhards 3. Mas quando que eu coloco ele como já 4? Depende muito da clínica dessa paciente, né? Se tem descarga papilar, como é que está a pele dessa paciente, é importante a gente avaliar. Então, o exame de ultrassonografia da mama, né? E por conta desses nódulos, eu acho que começa primeiro com a luz acesa. A gente faz uma avaliação dessa mama, vê se está permeada, vê como é que está essa pele, vê se tem edema de subcutâneo, a gente já consegue ver. Ou então, quando for fazer pelo ultrassom, faz com uma profundidade um pouco mais superficial ali no início para ver como é que está a pele, para a gente tentar ver se tem alguma clínica que possa levar esse Byrhards. Também a questão do crescimento, né, significativo. Por isso que é sempre importante o exame anterior. Então, meu Byrhards 3, eu já coloco acompanhamento com 6 meses, aí eu boto 12 meses, aí vou botando até os 36 meses. E eu sempre comparo o tamanho e a morfologia. E no meu laudo vai assim, nódulo estava há 17 meses, né? Eu vejo quantos meses foi do primeiro, dá um trabalho, mas o colega que está recebendo, ele gosta de receber, sabe? Eu tenho esses feedback que é bom porque também eles têm pressa, a gente também, mas para a gente saber classificar o Byrhards corretamente, a gente não vai ter que saber se aumentou, quanto tempo que foi. Então, eu coloco no meu lado, o nódulo estável há tantos meses, ou então houve crescimento, né? Então, um nódulo que tem um crescimento já ganha um Byrhards 4. Se é um nódulo que a paciente sempre fazia rastreio regularmente, aquela paciente que faz todo ano bonitinha para fazer, né? E surge um nódulo, né? Como se fosse um nódulo único, né? De uma paciente que faz rastreio seriado, um nódulo aumentado de tamanho, maior que 1,5 centímetros, eu acho que já dá para considerar um Byrhards 4, né? Pela questão do crescimento, porque era um nódulo que antes não tinha, porque ela faz aquele... Eu tenho um exame anterior dela, do ano passado, que não tinha nada, sei onde foi que fez, sei a máquina, às vezes até uma paciente minha. Então, se quando ela vem com um ano já tem um nódulo maior, um nódulo maior que 1,5 centímetros, então já considero um Byrhards 4, vale a pena biopsiar.
Nódulo em homem, sempre a Bihardis 4. Nódulo em homem, sempre Bihardis 4. Nódulo em paciente que tem risco familiar para câncer de mama, também é Bihardis 4. Mesmo que seja um nódulo com morfologia benigna, a mãe teve câncer, a irmã teve câncer, né? Então, pela história clínica também da paciente. E considerar, botar um Bihardis 4 em paciente maior que 40 anos, né? Que isso é uma coisa assim que é considerar pela o consenso Bihardis. Então, não precisa. Aí, se é uma paciente que você viu, você não tem sintoma, é um nódulo que não tem sombra, apareceu pequeno, aí a gente já fica entre dúvidas o 3 e o 4. E paciente também ansiosa. Mas eu não coloco o Bihardis 4 numa paciente com nódulo benigno por conta só da ansiedade, não. Eu deixo mesmo o Bihardis 3 e oriento para ela. Olha, aqui é o Bihardis 3, pelo consenso, a gente vai acompanhar esse nódulo por 3 anos, vai ficar fazendo ultrassonografia, mas você pode ficar à vontade para conversar com seu médico, se você quiser biopsiar, né? Então, mas nessa questão da paciente ansiosa, eu não coloco o Bihardis 4. Certo? Mas o consenso do Bihardis fala que pode ser 2 casos a se considerar, acima de 40 anos e pacientes ansiosos. Certo? Deixa eu ver aqui o outro casinho. O outro... é o nódulo renal. Espera aí, deixa eu achar ele. Esse nódulo renal também é um nódulozinho do nosso grupo, né, do WhatsApp. É um nódulo hiperecogênico, né? Bem na cápsula renal, parece um angiomiolipoma, mas era isso que eu queria trazer para vocês aqui, justamente que a morfologia dos nódulos renais, só pela ultrassom a gente não consegue diferenciar entre benigno e maligno. Acho que vale a pena, sim, fazer outro método de imagem. Não cravar, mesmo bonitinho daquele, bem encapsulado, né? As bordas circunscritas, por conta do diagnóstico diferencial com adenocarcinoma. Eu acho que não vale a pena a gente colocar como benigno, né? Como angiomiolipoma. Porque se a gente colocar como angiomiolipoma, a gente está falando que é benigno, né? Então, se é um nódulo hiperecogênico, de margens bem definidas, né? Que toda característica de benignidade, a gente pode descrever esse nódulo, né? Como é que eu descrevo? A imagem nodular, coloco o texto do rim, se é hiperecogênica, se é hipo, escrevo as margens e a medida. No meu laudo vai nódulo renal com as características acima descritas. E anota que a tomografia ou a ressonância poderá trazer informações adicionais. O máximo que eu posso, que é o que eu acho assim que fica. Eu acho que o máximo que a gente pode fazer quando é um nódulo assim que um paciente já tem, vem com o exame anterior, já faz acompanhamento desse nódulo, eu acho que a gente pode colocar aqui, assim, nódulo renal, à direita, com as características acima descritas, vírgula. Entre as hipóteses diagnósticas está, né, angiomiolipoma. Mas eu não colocaria sem outro exame de imagem mostrando isso. Tá? E o angiomiolipoma é um nódulo circunscrito, hiperecogênico, ele pode ser múltiplo ou isolado, o tamanho dele é variado, pode ser até 20 centímetros, diagnóstico diferencial com adenocarcinoma. Deixa eu ver aqui o outro. Tá. Tinha um videozinho de uma região inguinal e eu vou mostrar para vocês como que eu faço ultrassom de região inguinal para pesquisa de hérnia. Cadê aqui, Tazia? Não, não é esse aqui. Espera aí. No vídeo não mostrava muito, assim, não dava para entender muito. Era só mostrando uma região inguinal e uma dúvida se tinha hérnia ou não.
Porque como é um exame dinâmico, que a gente tem que fazer a valsalva para avaliar tudo, só pelo vídeo não tinha como a gente caracterizar se tem ou não, mas o que eu quero mostrar para vocês é esse lindo desenho que eu fiz. Como que eu faço a pesquisa de hérnia, né? Quando o paciente deita para fazer, eu faço uma linha com o próprio gel da cristelíaca. Se for homem, eu faço em direção ao testículo, né, unilateral. Se for mulher, ao lábio vaginal, né, do mesmo lado, né? Aí eu faço essa linha. Aí, 1 centímetro acima da linha, eu coloco um pinguinho de gel, certo? Essa linha aqui, anatomicamente, é a topografia do canal inguinal, tá? Então, eu venho com o transdutor, a gente começa sempre avaliando aqui na femoral, para pesquisa de hérnia femoral, né? Pede o paciente para fazer valsalva e observa se vai ter. O cursorzinho está aparecendo? Deixa eu ver aqui que eu fico toda hora. O cursor do mouse, eu acho que tá, né? Ninguém disse nada. Tá sim. Tá sim. Ah, tá. Tá bom. Então tá. Então eu venho aqui, né? Faço essa linhazinha com gel e 1 centímetro acima eu faço um pontinho, tá? Aí a gente começa aqui, pela artéria femoral e a veia. Aí o paciente vai fazer a valsalva e eu vou ver se vai ter protusão de conteúdo abdominal daqui para cá, né? O transdutor é bem superficial, a gente não pode apertar, porque senão se tiver a hérnia e tá com o transdutor lá tocando a pele, pode ser que a valsalva não funcione por conta até da nossa opressão mecânica, certo? Então, primeiro a gente avalia que se tem hérnia femoral ou não. Não tendo, o que a gente faz? Vai deslizar o transdutor para cima, né? Até sair a artéria epigástrica, né? Da femoral. Quando sai uma artéria, fica vendo a artéria femoral, fica vendo, aí sai uma artériazinha nela. Quando sair, a gente muda um pouquinho o cursor, coloca assim, em cima dessa linha aqui, fica assim inclinado, tá vendo? Aí aqui é o canal inguinal. Aí eu subo 1 centímetro, que é onde está meu outro pontinho de gel, e peço para o paciente fazer a valsalva. Pronto. Se veio conteúdo daqui para cá, o conteúdo está indo lateralmente aos vasos epigástricos, e é uma hérnia de provável origem indireta. Se vem daqui para cá, está vindo medialmente aos vasos e é de provável origem direta. Então, eu gosto muito disso aqui, de usar sempre essa técnicazinha de delimitar, porque aí eu não me perco. O paciente pode ter o biotipo que tiver. Eu faço aqui minha marcaçãozinha da cristelíaca lá para baixo, boto 1 centímetro aqui, eu sei onde é que vai ser o canal inguinal e fica mais fácil de pesquisar. É assim que eu faço. E aí eu descrevo, né? Hérnia inguinal. Esse é um exemplozinho que eu fiz de direta, né? Aí como é que eu coloco? Protusão do conteúdo abdominal, aí eu vou dizer se é só adiposo, se é adipose alça, ou se é só alça na região inguinal, né? Se é a manobra de valsalva, ou se é em repouso, né? Aí eu vou mudar aqui essa frase e meço o conteúdo do saco herniário, né? Medindo até a medida do conteúdo do saco. Aí eu falo se essa protusão é medial ou lateral aos vasos epigástricos inferiores, né? E eu sempre ligo o Doppler para falar se tiver uma herniação, se esse conteúdo tem sinais de processo inflamatório local ou não, né? Se tiver muito Doppler, ele é sugestivo de processo inflamatório local. E a hernia inguinal femoral, que foi aquela primeira que eu mostrei para vocês, expliquei lá no desenhozinho, também a gente coloca, né, na região inguinal qual que é, protusão do conteúdo abdominal, qual tipo de conteúdo, através do canal femoral, né, medialmente aos vasos femorais, que sempre vai ser medial, observados, né, há sempre a manobra de valsalva e meço o conteúdo do saco e o colo. E sempre falo se tem processo inflamatório local ou não. E gosto de falar também, até na inguinal mesmo, se tem coleção.
ao redor, porque pode ter uma coleção ao lado do canal, pode ter uma coleção perto dessa hérnia que fala também a favor de processo inflamatório local. Certo? E agora eu vou falar um pouquinho de segmentação hepática, vou mostrar para vocês como que eu faço. Uns desenhos aqui que eu faço, tá? Ó, primeira coisa, para a gente falar de segmentação hepática, a gente tem que saber fazer essa imagenzinha aqui, sabe? Essa imagem aqui é das veias hepáticas, né? Esquerda, direita e média, né? Aqui, então, você fazendo achando essa varredura, pena que não... Deixa eu ver se eu fiz bem aqui um vídeo. Ah, não, fiz não. Aqui é o fígado, ó, tá vendo? Eu vou vir com o transdutor aqui embaixo, tá vendo como ele tá assim, oblíquo? E quando eu faço essa inclinação aqui com o transdutor, eu vejo essa imagem aqui. Então, eu vou precisar desse marco anatômico das veias e vou precisar aqui também desse marco, ó. Já para ver a porta, eu vou precisar levantar um pouquinho. Aqui é o transdutor. Eu vou precisar levantar ele um pouquinho para eu ver a porta. Eu também vou precisar desse marco aqui para eu fazer a segmentação. Aí, como que eu faço? No mesmo corte, a gente não consegue ver todos esses vasos, tá? Mas a gente tem a noção, porque a gente vai... coloca para cima o transdutor, coloca para baixo e vai tendo a noção. Vamos supor que tem um cisto aqui, né? Ou um nódulo aqui, aí eu vou tendo a noção de onde que vai estar esses marcos anatômicos para eu poder fazer a minha segmentação. E a segmentação que eu faço é essa. A veia hepática média, esquerda e direita, né? E aí começa daqui. 1, 2, 3, 4. Lembrando que o 4 é dividido em 4A, que é mais para cá, e o 4B. 5, 6, 7 e 8. E aí, assim a gente consegue fazer uma segmentação hepática. Ó, essa imagem aqui, eu virei, tá virada, os números estão de cabecinha para baixo, porque eu peguei e virei, porque assim é o jeito que a gente vê no paciente, porque a gente vai insonar daqui, então o fígado a gente vê assim, né? Lobo esquerdo, lobo direito tá para cá. Então, aqui, ó, segmento 1, aí o 2 está aqui, 3, o 4, 5, 6, o 7 e o 8. E o 4 dividido em 4A e 4B. E aí, assim, a gente consegue caracterizar de uma maneira mais prática a segmentação hepática. Sempre lembrando que o transdutor, a gente inclina aqui, fazendo essa varredura, né, para um lado, para o outro, até achar esses marcos anatômicos. Achou os marcos anatômicos, a gente consegue fazer essa divisãozinha dos segmentos hepáticos na prática clínica. Deixa eu ver qual é o outro. Ah, tá. O outro era uma coleção hepática que a gente tinha também lá no grupo. Deixa eu abrir aqui o vídeo. Foi um trauma, né? Um paciente que caiu de bicicleta. Aqui eu acho, vamos ver se... tá vendo aqui, passando a veia, ó, hepática. Esquerda aqui, ó. Então, aí a gente já, se fizesse colocou o Doppler. Então, aqui tá abaixo, né, da porta e tá para cá. Então, vamos tentar ver em qual segmento hepático que tá essa coleção. Ó. Passava a ver aqui, né? Ele estava mais ou menos aqui.
nessa topografia aqui, essa coleção hepática. E aí, como que seria descrito? O fígado, né, se estava de contornos preservado, eu coloquei que sim. Eu colocaria coleção de parede espessa e conteúdo, se é anecoico. A parede também pode ser fina, né? Aqui foi a descrição que eu coloquei daquele lá, daquele vídeo. Que eu não tirei para dela. As paredes eram finas, né? Não espessa, não. A gente caracteriza a parede e o conteúdo. Foi bom jogar o Doppler, né? Para ver se tinha alguma vascularização anômala e para ter certeza mesmo que era uma coleção hepática, uma contusão. Predominantemente anecoica, localizado no segmento, se for, pode colocar aqui em 2 ou mais segmentos, né? Porque aquele lá estava bem espalhadinho, e é sempre bom colocar o volume estimado da coleção. Certo, gente? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Quer voltar para alguma das imagens? Deixa eu ver vocês agora. Deixa eu finalizar. Alguém quer falar alguma coisa? Quer acrescentar? Opa, boa noite. O professor Ian está aí também, né? Tô aqui. Muito boa aula. Tá dando para ouvir direito? Tá ótimo. Então, tem algumas considerações, né, que eu trouxe aqui para essa aula. Foi muito bom, porque são todos casos que a gente pode encontrar no dia a dia, né? Então, com relação à mama, a gente começou vendo um caso de hiperplasia ductal, né? Ectasia ductal com conteúdo nodular. A observação que eu faço é que não se atentem só ao Doppler, né? Qualquer nódulo intraductal, com ou sem Doppler, deve ser realizado biópsia. Outro ponto, hiperplasia ductal ou ectasia ductal focalizada, também ela merece o BIRADS 4. Então, você está fazendo o exame do paciente. Todos os ductos mamários dela são finos. E só existe um local que tem um ducto que está ectasiado e os outros todos estão finos, mesmo sem conteúdo nodular dentro, é importante que faça o estudo histopatológico para se avaliar a possibilidade de hiperplasias ductais atípicas. Uhum. E aí, mama, para mim, é a minha cruzada, né? Porque é muito difícil você fazer mama no interior do Maranhão. O grande problema prático, eu acredito que seja de todos os colegas, é a ausência de exame anterior e de mamografia. O paciente vai chegar no serviço só dizendo, quero fazer ultrassom de mama. Quero fazer ultrassom de mama. Eu disse, cadê os exames anteriores? Já fez mamografia? Não, já fiz. Tive um nódulo, não sei quanto tempo atrás. Aí, é nódulo mesmo ou é de água? Aí acho que era de água, acho que era nódulo. Você vai fazer o exame, o paciente tem 50 anos, você acha o quê? Um nódulo hipoecogênico circunscrito oval. O típico protótipo do BIRADS 3. E aí, qual vai ser a classificação? Essa é a situação que eu defino como sendo impossível de classificar. Se a paciente tem mais de 40 anos e é um nódulo novo, mesmo ele com característica de fibroadenoma, é BIRADS 4. Se a paciente já faz um acompanhamento, e esse acompanhamento tem mais de 3 anos, e ele está estável nesses 3 anos, é um nódulo BIRADS 2, caracteristicamente. Se ela não faz, se ela faz acompanhamento já prévio, antes dos 50, antes dos 40 anos, e ainda tem menos de 3 anos de acompanhamento, é BIRADS 3. Então essa é a situação que mata quem faz o exame de mama. Se eu pudesse escolher, eu deixava de fazer, mas impossível, né? Toda vez chega a gente para fazer exame de mama. Então, lembrar que nem sempre você vai conseguir classificar BIRADS, isso é muito difícil de falar para um colega, cadê o BIRADS? Você manda um áudio, esse nódulo é impossível ser dado BIRADS porque eu não tenho nada anteriormente. E sempre que você encontrar uma alteração mamária, não sei o que é, se você não conseguir tirar a dúvida, dê BIRADS 4. É mais fácil você pecar por excesso do que por falha. Vale mais a pena, é verdade. E outra coisa também que eu faço com essas mamas lipossubstituídas, essas pacientes idosas que não têm exame anterior, se eu fiz um exame que deu normal e não consegui ver nada, é uma mama grande, bem gordurosa, eu coloco mama lipossubstituída, né? Valorizar achados mamográficos. Aí boto para fazer a mamografia também. Às vezes eu faço assim.
Oi, doutora. Tem algumas outras observações, né? Sim. Nódulo em homem. Nódulo em homem, sempre BIRADS 4. Gente, homem não produz hormônio feminino, naturalmente. Lógico que não vai ter fibroadenoma, que o fibroadenoma é uma anomalia de desenvolvimento mamário. O homem não tem mama, logo, nódulo em homem, mesmo bonito, é sempre BIRADS 4. BIRADS é uma classificação que foi feita para mulheres, que pode ser utilizada de forma análoga para homens, mas você não é obrigado a colocar BIRADS em mama masculina. Você faz uma classificação análoga e extrapola para o homem, porque a pesquisa do BIRADS não foi feita em homens, foi feita em mulheres. Porém, atualmente, doutora, não sei se você pega um caso desse, mas isso está gerando uma confusão danada. Atualmente, com a modernidade, está tendo muito processo de feminização hormonal masculina e, pasme, está aparecendo casos de fibroadenoma em homens por causa de uso de hormônio para tornar o corpo mais semelhante a um corpo de uma mulher, né? Os homens trans, né? A boa parte deles usam hormônios femininos exógenos e começam a desenvolver hiperplasias ductais, começam a ter alterações mamárias tipicamente benignas de mulheres, só que não tem estudo ainda direito validando isso, é um negócio muito novo, porque aumenta, não sei se é novo, mas a frequência aumentou e esses casos estão começando a aparecer. Mamografia masculina que você não consegue saber se aquilo ali é uma mama de mulher ou de um homem, impossível diferenciar. Então isso daí, o pessoal tem inclusive artigos já publicados sobre isso daí, é uma confusão. E até então, homens sem uso de processo hormonal é BIRADS 4 indiscutível. E a última observação que eu faço ali naquele, acho que foi um fígado, né, um trauma de uma motocicleta, né? É sempre bom a gente falar se a coleção ela é periférica, como está ali, uma coleção que, ao meu ver, parece muito um hematoma subcapsular hepático, né? Você vê que a coleção ela contorna o fígado, ela não se espalha no fígado, ela se amolda à periferia do contorno do lobo hepático direito, né? E aí, como a gente estava vendo o rim direito, o único segmento que está em contato com o rim direito é o segmento posterior inferior, que é o segmento 6, que é o segmento que é irrigado mais embaixo no fígado. Então, ali, uma coleção, a meu ver, subcapsular, né? Provavelmente pelo histórico de trauma, um hematoma subcapsular no lobo hepático direito, ali provavelmente o segmento 6. E eram essas observações de coisa prática mesmo. Esse negócio de mama é uma verdadeira cruzada que a gente enfrenta todo dia. É difícil de você fazer mama hoje em dia se você não está dentro de um serviço que você mesmo vê tudo. Porque se você receber paciente de fora, você vai encontrar esses problemas. O paciente que tem um nódulo que está acompanhando há não sei quantos anos, mas não traz nenhum exame anterior. E aí gera essa confusão. E sempre bom, como você falou, pecar pelo excesso. Está na dúvida, melhor um estudo patológico do que comer bola, né? Isso daí é uma coisa que eu aprendi cedo. Rapaz, eu não sei o que é. Ou você manda o mastologista tomar conduta, ou você dá BIRADS 4. Não pode dar 3 e você cansa. É verdade. Esse daí a gente tem que tomar esse cuidado. Outra coisa também que eu gostaria de chamar a atenção é paciente com queixa palpável, mesmo jovem, você faz ultrassom, você pega ultrassom de mama, você não vai fazer ultrassom de mama sem olhar para a mama da paciente e às vezes sem tocar a mama da paciente, é impossível, senão você vai perder lesão. Então uma pergunta importante a fazer para o paciente é sempre, você sente algum nódulo, você mesmo sente algum nódulo ou caroço na sua mama? Se ela sentir sim, você vai avaliar, depois de fazer toda a rotina, avalia o local onde ela aponta. E o que eu queria falar também era que se a paciente tem uma alteração no exame físico palpável, você faz o exame físico, sente aquele negócio palpável, faz o ultrassom, não encontra nada, manda para a mamografia. Não esquece, pelo amor de Deus, manda para a mamografia, porque tem casos que essa alteração palpável é uma alteração mamográfica e não ultrassonográfica. Lembrando que o câncer de mama ele tem apresentações tanto no ultrassom quanto na mamografia. A gente pega muito. Doutor, acho que não precisa fazer mamografia, o ultrassom está tão avançado, eu vou fazer só ultrassom faço só ultrassom por ano e pronto. Não, olha, veja bem, a principal forma de apresentação do carcinoma ductal in situ, ela não é ultrassonográfica, ela é mamográfica, por microcalcificações pleomórficas agrupadas. A gente vai deixar passar isso no ultrassom, se não tiver mamografia
você pode comer essa bola, e no ultrassom, às vezes, a microcalcificação pleomórfica agrupada, ela se manifesta justamente como isso, uma área endurecida, palpável na mama, que você bota o ultrassom e não encontra nada. E aí essa paciente mesmo, vai ter uns 29 anos, vai para a mamografia. Tem um caso muito interessante na internet, está até no Radiopedia, justamente disso, a paciente de 29 anos, queixa palpável, endurecida na mama, fez ultrassom, deu nada, foi para a mamografia, era carcinoma ductal in situ, por microcalcificação pleomórfica agrupada. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Ultrassonografia ele é um exame de rastreamento para uma população muito específica. Para a população em geral, normalmente acima dos 40 anos, é a mamografia. Não pode faltar mamografia para quem faz ultrassom de mama, só que é a cruzada infinita. É a missão impossível. Aproveitando essa sua última frase aí, Ian, o Leonardo perguntou para a gente, né? Doutor, o uso do Bihard zero é comum no ultrassom? Na minha prática, eu coloco o Bihard zero no ultrassom. Coloco quando? Se é uma mama muito lipossubstituída, que a minha ultrassom não viu nada, eu coloco Bihard zero, né? Mama lipossubstituída, valorizar achados mamográficos e boto Bihard zero. Ou se é alguma lesão que eu fico na dúvida, se é um Bihard 4 ou 3, eu coloco zero e peço uma ressonância de mama. Isso que a doutora falou, Leonardo, é bastante comum em quem faz mama. Veja bem, o BIHARDS, ele não é uma classificação que você dá o BIHARDS e dá a recomendação específica, é dissociado, né? O BIHARDS da conduta, completamente dissociado, certo? A doutora já falou um caso, e tem um caso que exemplifica muito o que você acabou de dizer. Paciente faz uma cirurgia mamária, e aí isso aí é todo dia, faz alguma cirurgia, faz mamoplastia redutora, ou sofre um acidente, bota um silicone, aí você vai direto para o ultrassom, nunca passa na mamografia, é impressionante, vai direto para o ultrassom. Aí você vai fazer o ultrassom, você vai encontrar uma imagem nodular complexa, sólido cística nessa mama. E aí, qual é a principal hipótese para isso? Não é, claro que a descrição vai ser essa, porque é uma imagem nodular complexa sólido cística. Só que a principal hipótese para isso aí é uma condição benigna chamada de esteatonecrose. Então esse é o exemplo clássico que o ultrassom é BIHARD zero, tem que ir para a mamografia para saber se aquilo ali é ou não é uma esteatonecrose. Se tiver correlação com a mamografia e for uma esteatonecrose, que é causada por trauma cirúrgico, trauma diverso, esse ultrassom, junto com a mamografia, é um BIHARDS 2. Se não tiver correlação, aí você volta para o ultrassom, e aí é um BIHARDS 4A, vai ter que biopsiar. Esse é o exemplo clássico do BIHARD zero no ultrassom. É paciente que tem algum tipo de cirurgia prévia mamária, vai direto para o ultrassom, não faz mamografia, chega lá, tem um nódulo complexo sólido cístico. E aí pode ser 4 ou 0. Normalmente eu dou 0 e prefiro ver a mamografia. Porque se for uma esteatonecrose, é BIHARDS 2. Se não tiver esteatonecrose nenhuma na mamografia, é BIHARDS 4. Certo. Esse caso mesmo é bem típico. Alguém mais quer fazer alguma consideração? Eu acho que nosso próximo encontro a gente pode falar um pouquinho de linfonodo axilar, que a gente não abordou aqui, né, Ian? Isso. Linfonodo axilar também gera muita dúvida. Né? Linfonodo típico, se muda ou não o BIHARDS de acordo com o linfonodo. E aí a gente vai deixar um gostinho de quero mais para daqui a 15 dias a gente finalizar essa questão do BIHARDS. Certo? Foi ótimo hoje o nosso encontro. E continue mandando casinhos lá no grupo que a gente vai trazendo para cá. E toda dúvida é dúvida e gera discussão. Então, não fiquem receosos de mandarem lá, tá? E eu mandei umas enquetezinhas, né, com as imagens. Eu nem trouxe para cá, porque acabou que vocês deram um show lá. Todo mundo acertou minhas imagens. E aí eu vou ficar mandando de vez em quando também, com aquelas enquetezinhas. Aí, se houver muita discrepância das respostas, aí eu trago para cá para a gente responder. Certo? Alguém mais quer falar alguma observação? Pois nos encontramos daqui a 15 dias.
Pois tchau, gente. Eu vou encerrar aqui. Tchau, Boa tchau. noite a todos. Foi ótimo o nosso encontro. E aí, daqui a 15 dias, a gente está aqui. Vamos falar um pouquinho mais sobre os linfonodos axilares, né? Ver se muda ou não o BIRARDS e mandem mais casos no grupo, tá? E qualquer coisa a gente está por aqui. Ah, Merle, eu vou trazer na próxima semana aquele caso daquela gestante, né? Que me mandou. Da gestante que não estava gestante. A gestante que não era gestante. Então, daqui a 15 dias a gente já vai ter essa aí. Os causos da doutora Merle. Tchau, gente. Até a próxima, tá? Um abraço a todos.